É hora de mais um Recapitulando e na aula de hoje vamos aprender aí a construir gráficos de função quadrática. Vamos lá! Olha só, o gráfico de uma função quadrática ou função do segundo grau, que tem esse formato aí, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma parábola. Isso mesmo, vamos ver como é que fica? Olha só, ele pode ter esse formato, nesse caso aí a abertura é para cima, veja bem. Essa abertura é chamada concavidade. Então, ela pode ter a concavidade para cima ou então a concavidade para baixo, como mostra aí. Ou seja, abertura para cima ou abertura para baixo. Isso é que é uma parábola em destaque em azul. Olha só, esse formato, né, essa abertura pode ser para cima ou para baixo, vai depender de quem? Aqui, do valor de A. Lembrando que o valor de A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado na função, ok? Bem, se esse valor de A for maior do que zero, for um valor positivo, então ele vai ter o formato dessa primeira parábola aí, olha só, abertura para cima. Já se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade, a abertura, estará voltada para baixo. Então, olha só, essa parábola, veja bem, ela faz esse trajeto, acompanha aí esse sinalzinho de mais, fazendo o nosso trajeto, ó. Ela desce, 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 chega num ponto e sobe novamente. Vamos ver de novo? Ela desce, desce, chega num ponto mais baixo e sobe novamente. Esse ponto mais baixo, onde o sinalzinho aí fez a curva, é o que a gente chama de vértice. É importante saber esse ponto aí, ó. Esse ponto é o vértice, é onde a parábola faz a curva, tá bom? No outro também acontece isso, olha só, ele sobe, 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 chega num ponto mais alto, faz a curva e desce. Vamos ver de novo? Ele sobe, chega lá no ponto mais alto, desce. Esse ponto mais alto aí também é o vértice. Então, tanto faz com A positivo ou com A negativo, ou seja, com a concavidade para cima ou concavidade para baixo, da mesma forma a gente tem o vértice da parábola. Bem, nessa parábola, tem outros pontos importantes. Esse aqui, olha, presta atenção. Esse pontinho aqui é o nosso x'. Exatamente, quando a gente resolve lá cálculo zero da função, a gente encontra x' e x'. E é exatamente o x', esse primeiro ponto. É o ponto em que a parábola toca no eixo x do meu gráfico. E lá o outro ponto, aqui onde ele toca também, é o nosso x', tá bom? Então, nós temos aí o x' e o x'. Naquele outro ali do mesmo jeito, olha. Esse primeiro ponto aqui, no eixo x, é o nosso x' e esse outro ponto é o nosso x'. Ou seja, as raízes da equação do segundo grau, ou o zero da função. Bem, vamos aprender como que se faz para construir um gráfico? Olha só, para a gente construir um gráfico da função quadrática, nós vamos precisar determinar duas coisas. A primeira delas é o zero da função, ou os zeros da função, o x' e o x', exatamente para a gente saber onde é que esse gráfico vai tocar o eixo x, ok? Bem, e o segundo são as coordenadas do vértice. Lembra aquele vértice onde o gráfico faz a curva? Ali a gente tem um par ordenado, x e y. Então eu tenho que descobrir o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que, olha só, se você nunca estudou, o x do vértice a gente calcula por essa formulazinha aí, ó. X do vértice igual a menos b dividido por 2 vezes a, onde esse b e esse a são aqueles coeficientes lá da função do segundo grau, tá bom? E o y do vértice é calculado por menos delta dividido por 4 vezes a, onde esse delta aí é exatamente aquele valor que a gente calcula no zero da função, ou seja, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e esse a também é o coeficientezinho lá da nossa função, combinado? Vamos ver um exemplo? Vamos lá! Construir o gráfico das seguintes funções, olha só. Letra A, construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, onde o a é 1, o b é 2 e o c é menos 3. Aí nós estamos destacando os coeficientes dessa função. Bem, como a gente acabou de ver, para construir o gráfico da função, a gente precisa determinar primeiro o quê? O zero da função. Para calcular o zero da função, a gente iguala essa função aí a zero, calcula o valor de delta. Calculando, substituindo aí o b, o a e o c, a gente vai encontrar um delta igual a 16. Não vou calcular aqui porque a gente já aprendeu, ok? Bem, e aqui a gente vai calcular também o valor de x' e x', que são os zeros da função.
Fazendo todos os cálculos aí que a gente tem, que a gente sabe, a gente vai encontrar um x' igual a 1 e um x duas linhas igual a menos 3. Guarda esse resultado. Vamos para frente. O próximo passo agora é a gente calcular as coordenadas do vértice. Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Substituindo aí o valor de b e o valor de a, a gente encontra aí um x do vértice igual a menos 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Fazendo também as substituições, a gente encontra o y do vértice igual a menos 4. Bem, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Olha só aí as coordenadas do vértice, menos 1 e menos 4. Dito isso, então agora vamos para a construção de fato do nosso gráfico. Vou colocar os valores aqui que a gente precisa saber, x' e x duas linhas, e as coordenadas do vértice. Bem, para construirmos o gráfico, vamos construir aqui o eixo x, que é um eixo horizontal, e o eixo y perpendicular, que é esse eixo aí, tá bom? Agora a gente marca aí alguns pontinhos, tanto no eixo x quanto no eixo y. Aqui os positivos e os negativos, aqui também positivos e negativos. Você já deve saber como é que constrói isso aí no plano cartesiano. E agora vamos marcar ali os nossos elementos. Olha só, o x' é 1. Então eu vou marcar aqui o 1, aqui é o meu x'. O meu x duas linhas é menos 3. Então eu vou marcar aqui no eixo x, no menos 3, o meu x duas linhas. Agora vamos marcar a coordenada do vértice. Olha só, o x do vértice é menos 1, então eu vou traçar uma linha aqui no menos 1. E o y do vértice é menos 4. Vou traçar uma linha aqui no menos 4 no meu y. Tá vendo ali onde eles se cruzaram? Olha só, nesse ponto. Pois bem, esse é o nosso vértice. Agora, olha só, uma observação importante. Será que essa nossa parábola vai ter abertura para cima ou vai ter abertura para baixo? Basta a gente olhar e lembrar que o a dela vale 1, ou seja, é positivo. Se o a é positivo, então a abertura, a concavidade da nossa parábola é voltada para cima. Desenhando essa parábola, olha só. Tcharam! Então essa daí é a nossa parábola. Ela vem, passa pelo x duas linhas, quando chega no vértice ela dobra e sobe passando pelo x'. E esse é o gráfico da nossa função aí que está em questão. E aí, você gostou? Vamos fazer outro exemplo? Na letra B, construir o gráfico dessa outra função. Aqui eu já agilizei um pouquinho, eu já calculei aí, né, o valor de x', o x duas linhas e a coordenada do vértice, da mesma forma como a gente fez o outro, calculando lá delta, x', x duas linhas e a formulazinha das coordenadas do vértice que tem aí nos slides anteriores. E aí a gente constrói mais uma vez aqui o plano cartesiano. Dessa vez eu coloquei um pouquinho mais para a esquerda aí o eixo y, porque os meus valores de x são positivos, tá? Vamos lá, tá aí os valores de x. Agora olha só, o x' está no 3, então eu marco ali. Pronto, aqui está o meu x'. O meu x duas linhas está no 1. Pronto, aqui está o meu x duas linhas. E a minha coordenada do vértice está no ponto 2,5 para o x. Então eu vou traçar aqui um eixo no 2,5. 2,5 fica entre 2 e 3, ok? E o eixo y aqui no 0,25. Pronto, ali é a minha coordenada do vértice. Beleza. Olha só, nesse caso agora, o meu a é negativo. Tá vendo ali, ó? O a é menos 1. Se o meu a é menos 1, então a minha parábola vai ser voltada para baixo. Então, desenhando ali, olha só, tcharam! Aí está a nossa parábola e esse é o gráfico da função em questão. E aí, você gostou? Um pouquinho trabalhoso, mas muito fácil, tá? Por hoje é só, galera. Valeu, até a próxima!